Que tal um café com crime? Eu sou a Bibiana Pasqualino, advogada criminalista, e hoje nós vamos falar sobre a legítima defesa. Você já deve ter ouvido falar desse instituto penal, mas você sabe como aplicá-lo? Quais são os requisitos para a sua aplicação? E quais as consequências processuais da sua aplicação? Não? Então vem comigo! A legítima defesa está prevista no artigo 25 do Código Penal. De acordo com a teoria do crime, ela é considerada uma excludente da ilicitude ou antijuridicidade. Mas a teoria do crime eu vou explicar melhor num outro vídeo para vocês. Basta saber aqui que a legítima defesa exclui o caráter ilícito do fato cometido, determinado anteriormente como criminoso. Como assim? Bom, a pessoa, tentando se defender de uma agressão, mata a outra pessoa. Cuidado aqui com a questão do matar, eu vou explicar um pouquinho mais lá pra frente quais as consequências disso. Mas nesse exemplo mais simples, acaba matando a outra pessoa para se defender. Aqui, nós temos que lembrar que matar alguém é um crime. Está previsto no artigo 121 do Código Penal. Mas neste caso, a pessoa que matou outra não vai ser condenada pelo crime de homicídio, porque ela agiu em legítima defesa. É isso que significa dizer que a legítima defesa é uma excludente da ilicitude. Ela tira o caráter criminoso do fato praticado. Deu para entender? Mas afinal, quando estará caracterizada a legítima defesa? Para entendermos melhor o assunto, eu vou ler para vocês o artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Eu vou explicar mais detalhadamente todos os requisitos desse artigo. Mas primeiro, eu preciso dizer para vocês que foi incluído o parágrafo único no artigo 25, graças ao pacote anticrime, famoso pacote anticrime. Eu vou ler o parágrafo único para vocês também. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida em refém durante a prática de crimes. Bom, já deu para entender mais ou menos como vai funcionar tudo isso. Mas vamos detalhar melhor o assunto? A primeira palavra-chave aqui que nós devemos nos atentar é a utilização dos meios moderados e necessários para repelir aquela agressão. Mas o que significa tudo isso, né? Bom, a pessoa que está sendo agredida deve se utilizar naquele momento dos meios necessários para cessar a agressão, para acabar com aquela agressão injusta, só que de maneira moderada. Ele não pode se exceder em sua conduta. Lembra que eu comentei que deve-se tomar muito cuidado quando a gente fala de homicídio para repelir a injusta agressão? Justamente por isso. Porque se a sua conduta exceder um patamar normal ali para cessar aquela agressão, você será punido por isso. O excesso, ele é punido na sua forma dolosa ou culposa, conforme determina o artigo 23, parágrafo único do Código Penal. Bom, o que significa dizer tudo isso então? Que você, no momento que está sendo agredido, deve se utilizar com muita cautela de todos os meios que estiverem ao seu alcance para acabar com aquela agressão, não necessariamente levar ao óbito da outra pessoa. Você pode aqui acabar tendo esse resultado, só que não por circunstâncias extremas. Você tem que simplesmente repelir aquela agressão. Exceder-se em sua conduta significa uma punição para você.
Então, para a caracterização da legítima defesa, nós temos que ter muita atenção quanto a isso. Os meios devem ser utilizados de forma moderada, com cautela, simplesmente para cessar a agressão. A partir do momento que a agressão cessou, acabou, dali para frente vai ser considerado excesso toda a conduta que for praticada. Outro ponto que deve ser analisado é o termo repelir a agressão. Mas por que ele tem que ser analisado? Porque a agressão aqui deve ser uma conduta humana, uma ação humana. Por que isso? Porque quando nós estivermos diante de condutas de animais, como o direito vai tratar isso? Bom, se o ataque animal não foi pré-ordenado, foi um ataque espontâneo, nós não estaremos diante da legítima defesa, mas sim de estado de necessidade. Mas cuidado, pois se o animal foi instigado e o ataque for pré-ordenado por um ser humano, aí sim nós estaremos diante da legítima defesa. Entendeu? Porque a importância de repelir a agressão ser uma conduta humana? Porque se o ser humano estiver por trás da conduta animal, nós configuraremos a legítima defesa. Mas se o animal agiu por conta própria e não foi instigado, nós estaremos diante de outro instituto penal, o estado de necessidade, e não a legítima defesa. A legítima defesa, a agressão tratada aqui deve ser injusta, ou seja, ela não é amparada pelo nosso ordenamento jurídico. Num exemplo, A começa a agredir com socos B. B, para se defender, começa a agredir A, para parar com aquela agressão. Nós estamos aqui de uma hipótese simples de legítima defesa. Bom, por que essa agressão deve ser injusta? Lembra quando eu falei lá atrás que temos que tomar muito cuidado com o excesso, porque o excesso vai ser punido? Então, nesse exemplo, A, sem motivo algum, começa a agredir B. B, para se defender, começa a agredir A. A para de agredir B. Tem um desmaio momentâneo. B pega um canivete e começa a agredir A com esse canivete. A acorda e começa a agredir B para cessar essa agressão. Aqui nós estaremos diante de legítima defesa. A pode alegar legítima defesa contra B. Por quê? Porque B agiu em excesso. A partir do momento que A desmaiou e aquela agressão acabou, configura o excesso da legítima defesa de B. Ele estava em legítima defesa até A desmaiar. Depois disso, ele está diante de um excesso. E desse excesso, A pode se defender em legítima defesa. Mas cuidado, legítima defesa recíproca não cabe para o nosso ordenamento jurídico. Se A está desferindo socos contra B e B, para se defender, começa a desferir socos contra A, neste caso, nós não estaremos diante de legítima defesa de A. Se A voltar a bater em B, não há excesso aqui, mas sim uma tentativa de repelir aquela agressão que não cessou. A não vai poder alegar legítima defesa. Entenderam? Tem mais um detalhezinho aqui sobre a injusta agressão. Se porventura nós estivermos diante de uma legítima defesa putativa, o que significa dizer isso? Bom, A está discutindo com B. No meio dessa discussão, A vai tirar o celular do bolso. E B, achando que A está armado e vai atirar contra ele, resolve agredir A. Ele imagina uma situação que não existe. Ele imagina estar em legítima defesa, mas na verdade ele não está. É o que nós chamamos de legítima defesa putativa. Neste caso, A começa a repelir essa agressão de B. A está em legítima defesa, mas B não está. Porque ele erroneamente imaginou estar em uma situação que não estava acontecendo. Mas A estava sim sendo agredido por B, então ele pode alegar a legítima defesa. Outro ponto importante aqui é que a legítima defesa ela só estará configurada
se a agressão for atual ou iminente. Significa dizer que a agressão deve estar acontecendo naquele exato momento ou prestes a acontecer. Quando você verifica aquela situação em que logo algo de ruim vai acontecer, questão de instantes, aquela pessoa está vindo para cima de mim para me agredir e eu jogo um copo naquela pessoa, por exemplo, ocasionando lesões leves no seu rosto. Eu quis repelir aquela injusta agressão iminente, porque aquela pessoa estava vindo para cima de mim. Agora, não há que se falar em legítima defesa quando a agressão for passada. A pessoa me agrediu ontem, aí hoje eu vou lá e agrido ela. Não, isso não está acobertado pelo Instituto da Legítima Defesa. E o último requisito para a aplicação da legítima defesa é a proteção de direito próprio ou alheio. Como assim? O direito protegido aqui pode ser seu ou de outra pessoa que esteja perto de você, que tenha algum vínculo com você. Direito aqui nos referimos à vida, patrimônio, liberdade. Mas e quando a gente estiver diante de ofendículos? São aqueles elementos pré-ordenados em um espaço? As chamadas cercas elétricas, arames farpados, cães de guarda. Como a gente vai entender a legítima defesa utilizando desses meios? Porque eles visam proteger um direito, um patrimônio, a sua segurança. E como a legítima defesa enxerga a utilização desses ofendículos? Bom, tem-se o entendimento de que a partir do momento que a utilização desses ofendículos, dessa cerca, desse arame farpado, desse cão de guarda, for utilizada de forma moderada e segura, respeitando o ordenamento jurídico, respeitando as normas de segurança, como, por exemplo, a voltagem de uma cerca elétrica, você estará amparado pela legítima defesa caso venha acontecer alguma coisa. Mas lembrando novamente, se houver excesso na utilização de qualquer meio para repelir aquela agressão, mesmo que seja um meio pré-ordenado como esse ofendículo, você responderá pelo excesso. Por isso devemos ter muito cuidado com a sua utilização, sempre de forma regulamentada. Mas constatada a legítima defesa no caso concreto, o que vai acontecer com essa pessoa dentro de um processo criminal? Bom, o advogado aqui irá explicar ao juiz, passo a passo, todos os requisitos que foram preenchidos para a configuração da legítima defesa. Deste modo, ele irá requerer a absolvição do seu cliente e o juiz, constatando a legítima defesa, irá absolver o cliente. Bom, mas nós temos que tomar cuidado aqui, porque se constatado o excesso, lembrem-se, ele será condenado pelo excesso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo Café com Crime.